IOF é o tema da semana. Meu Deus do céu, e agora? O que eu faço com isso? Você deve estar se perguntando, né? Hoje nós vamos trazer aqui no canal tudo o que a gente recolheu sobre os vários dias de anúncios sobre esse tal IOF e o que você pode talvez tentar fazer com os seus investimentos, beleza? Sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, canal que investe em você. Eis o momento de se inscrever no canal e também deixar aquele joinha depois do conteúdo se agregou para você. Bom, como vocês devem estar acompanhando, eu imagino que se você está aqui é porque você se interessa sobre investimento e sobre como fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Entre a semana do dia 23 a 26 até agora, o que mais tem se falado no mercado e nas notícias é o tal do IOF, que nada mais é do que esse imposto sobre os investimentos e operações financeiras. Bom, como que fica, né? Então, aqui aparece para nós, né, entre vários, né, que além do LCI e do LCA, também perde isenção outros, né, como as fintechs e RGBets, que também iriam subir. O governo também edita essa MP para aumentar a arrecadação e recalibrar o decreto, né? Então, na primeira parte da semana anterior, quando o Haddad soltou isso, fez que nem o Trump, né? Dei até risada disso, porque assim, primeiro você assusta todo mundo, aí todo mundo fica empolvorosa e depois você volta atrás, né? Então, foi sobre vamos taxar. E as nossas outras notícias eram: o novo IOF entra em vigor sob críticas e um recuo parcial do governo. Por que esse recuo? Porque antes de tudo, o que acontece é que o IOF, quem teria, né, diz os entendidos e especialistas do caso, o Banco Central deveria se posicionar e falar sobre isso, porque não necessariamente o IOF iria para os cofres públicos, né? Outro momento aqui é que o Haddad confirma a alíquota única sobre aplicações financeiras e eleva a taxação também dos JCP, que é aqueles investidores que recebem juros, né, sobre capital. Bom, então o que muda de fato e o que a gente tem que estar atento agora? Então, acabou-se fim de isenção do imposto, seja para LCI, seja para LCA. No último artigo que eu vi, inclusive ele fala, né, 3 vezes nessa reportagem que acabou-se a isenção de imposto, né? Acabou-se a isenção de imposto. 3 vezes ele frisou isso. E nós, investidores, sabemos que a LCI e a LCA não são os únicos investimentos que eram isentos, né? Também temos CRI e também temos CRAS em jogo. Por fim, essa alíquota foi a menor de todas as que nós tínhamos até então, uma alíquota de 5%. Aí talvez alguém possa pensar assim, bom, bacana, né? É só uma alíquota menor, não é o pior de todos os mundos, né? Por outro lado, junto com isso, o que muda? O aumento da taxação das apostas esportivas, que também a gente conhece como bets, e que entre tudo que foi dito, eu vou dizer assim, parabéns para o governo, né? Pelo menos disso. E de cortes em benefícios tributários que não estão na Constituição. Bom, quando que começa a valer isso? Então, primeira coisa, né? Isso ainda não está carimbado e assinado, mas como eu falei para vocês, na entrevista deu-se a entender que há uma conversa entre o parlamento, porque como eu falei, ele soltou a bomba, né? E depois o que aconteceu? O nosso Congresso foi lá e falou, peraí, como assim? Né? Então, foi a primeira vez que eles usaram, né? Que era um decreto. Aí, por outro lado, a Câmara fez o quê? Vamos parar esse decreto aqui. Peraí, temos que conversar sobre isso. Então, foi bom, né, o pessoal da Câmara fazer isso. E só que daí eles falaram, 10 dias para vocês colocarem no papel e vamos conversar. Então, começa a valer
a partir do ano que vem, uma vez que se carimbe, né, esse assunto. No caso da isenção do imposto de renda para LCIs e LCAs, a medida passaria a valer em 2026, porque tem anualidade. As mudanças, no entanto, ainda precisarão ser validadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que volta de viagem na noite da segunda-feira, né, quer dizer, já voltou. Só que você poderia, até esse ponto, pensar assim, ah, Rosana, mas é só uma alíquota de 5% sobre o LCI, LCA, enfim, CRI e CRA. Mas o buraco é mais embaixo, gente, porque qual foi a pavorosa do mercado financeiro? Porque se você parar para pensar, e aqui eu vou abrir uma aspa bem grande, tá? Tenha um pouco de paciência, que eu quero que você entenda, né, por que disso. Porque, na realidade, desde que começou o governo, qual que foi a primeira pauta? Vamos esquecer do teto de gastos. Já falei muito aqui sobre esse tema, né? Porque nós temos coisas a fazer por esse país e vamos melhorar a vida do povo. Essa é a narrativa do atual governo. Então, não dá para ter teto de gasto. Então, vamos extrapolar. E o que a gente tem visto é que realmente eles puseram o pé na jaca. A gente não, eles puseram o pé na jaca com o seu dinheiro e com o meu dinheiro e ainda não é suficiente. E de lá até esse momento, o que nós mais temos todos os meses é o quê? Novos impostos chegando para nós. Então, por que eu falo que o buraco é lá mais embaixo? Porque como fica, né, eu coloquei assim, como é que fica os fundos de investimento, os nossos FIIs? Indiretamente, eles também vão ser afetados, porque você, se é um investidor de fundo imobiliário, você deve saber que aqueles fundos de papéis, eles são de dívidas, ou seja, os fundos acabam investindo em CRI, em CRA, em debêntures. Então, indiretamente, eles também vão ser afetados. Essa mudança que existe de uma alíquota fixa e a extinção da tabela regressiva, que é outra coisa, que aí eu também frisei aqui para você bem grande, cautela, tá? Cautela, porque agora eu vou começar a vender meus títulos, não, peraí, vamos pensar, né? Por quê? Porque quem tem título para longo prazo, ele corre mais risco. Se a tabela de antes, que era favorecida, né, depois dos 2 anos, a alíquota era de 15 e agora não vai existir mais essa alíquota a partir do ano que vem e vai começar a valer a de 17,5 para tudo, então você não tem obrigação, não vale a pena o risco de você se expor ao longo prazo. Então, aí está uma coisa que... Por que eu coloquei aqui cautela, gente? Eu não vou falar faça isso ou faça aquilo. A ideia do canal nunca é essa. A ideia do canal aqui é trazer para você pensamentos que te façam refletir sobre o seu objetivo. Também vamos trazer um outro vídeo onde a gente vai falar sobre os seus objetivos. Para que você tome com cautela o que é melhor para você. Porque o que é bom para você talvez não seja bom para outra pessoa. Do mesmo jeito, o que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, diante disso, né, por que eu falei que o buraco fica mais lá embaixo? Porque todos sabemos, os investidores, que LCI e LCA, CRI, CRA e debêntures, o investidor está emprestando dinheiro, de certa forma, para toda a parte de infraestrutura, para o agronegócio, para a área do imobiliário, né, para as empresas, no caso das debêntures. Então, o que você está fazendo? Você está emprestando o seu dinheiro para que a economia do país continue girando. E a economia do país girando, indiretamente e diretamente, é dinheiro mais no seu bolso. Porque, veja bem, quando aumenta o trabalho na economia, significa que todas as famílias têm mais poder aquisitivo e vão conseguir comprar mais coisas. E todo mundo se beneficia com isso. Quem presta serviço, quem compra serviço, quem vende um produto, quem compra o produto. Então, você vê que é tudo, né? Todo é uma cadeia, é um dominó, um jogo de dominó, né? Então, isso é muito importante. Por fim, eu trouxe aqui, então, sobre os títulos, nós vamos fazer um outro vídeo, tá? E aí eu trouxe para vocês um investimento no exterior que fica mais caro. Por quê, né? Porque é justamente isso, se você levar o seu dinheiro para fora, você paga mais agora por isso. Então, assim, o nosso atual governo está querendo represar o nosso dinheiro aqui dentro, né? Então, você vai me dizer assim, então nada de investir lá fora? Não, eu acho que investir lá fora ainda continua sendo uma opção. Agora, isso tem uma ressalva. Qual é o tipo de investidor que você é?
Você tem capital para investir lá fora? Porque se você tiver tipo 100, 200, 300 reais, às vezes não vale tão a pena assim. Vale mais a pena você se aventurar em outros tipos de ativos que te tragam um retorno com uma menor tributação. Então, isso é uma coisa que só você pode dizer, né? Porque é você que sabe o cacife que você tem para fazer o investimento. Então, o que eu trouxe aqui é uma opção, não é uma obrigação que todo investidor tem que estar. Além do que, a gente sempre lembra aqui, qual é o seu perfil de investidor, né? Eu falo para vários tipos de investidores aqui, desde o conservador, o moderado ao arrojado. Então, hoje eu trouxe como uma fonte de escapar disso o assunto das BDRs. Então, você já pensou o que são BDRs? As BDRs vão ser uma alternativa, talvez, para o seu portfólio de investimentos. E o que elas são? São os recibos das empresas estrangeiras que são negociadas na B3. Então, dessa forma, você vai burlar, né, essa bagunça toda do IOF, que ainda não está decidido, tá, gente? Eu estou dizendo o que tem saído na mídia hoje e o quanto isso pode afetar o seu bolso e o meu. Então, essa é uma alternativa interessante. Se você tem, se você não tem, depois me deixa aqui no comentário, tá bom? Que eu quero saber. E também, qual que é a vantagem? É que permite você, um investidor, né? Permite o investidor se expor no estrangeiro sem sair do país. Então, assim, você não vai fazer recurso para fora. Então, você não vai pagar o IOF. Então, você vai estar aqui dentro mesmo. Exposição ao desempenho e ao câmbio. Então, acaba sendo uma forma de você também ter, né, esse valor de dólar na sua carteira. Então, isso acaba trazendo, sim, um certo alívio, né? E se você for pensar, as empresas brasileiras, elas são muito poucas aqui no Brasil, não são tantas. Tanto é assim que nos Estados Unidos, a gente tem 2 bolsas, né? Não tem uma como aqui. Então, você vê que acaba sendo para a diversidade, dependendo do seu perfil, um bom negócio. Espero, então, o seu comentário aqui embaixo e até a próxima. Valeu!